Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje teremos mais uma aula de redação e nós vamos falar sobre o artigo de divulgação científica. Como o próprio nome já deixa claro, esse tipo de texto ele procura levar informações científicas importantes a um grande público. Então, para estudarmos um pouco mais sobre esse conteúdo, é necessário que vocês abram o livro de língua portuguesa na página 268. Vamos começar? Capítulo 7. Ciência ao alcance das mãos. Item 1. Você já leu algum artigo de divulgação científica? 2. Você sabe quais os temas discutidos em artigos científicos? Item 3. Os artigos de divulgação científica têm como base os estudos aprofundados, fruto de pesquisas, experimentos, enfim, uma dedicação exclusiva por parte dos cientistas para, de forma geral, contribuir com algo para a população. No entanto, como os cientistas devem escrever para conseguir repassar com clareza informações tão complexas para o grande público? Caracterizando o gênero. Agora começaremos a trabalhar um gênero que predomina o tipo textual expositivo. É o artigo de divulgação científica. Como o próprio nome do gênero deixa claro, a função desses textos é de fato divulgar a ciência, levando informações científicas importantes para o grande público. Muito encontrados no nosso dia a dia, esses textos são fundamentais para ampliarmos nosso conhecimento de mundo. Então, nas aulas de redação, neste capítulo, estudaremos as características e funções do artigo de divulgação científica e as características do texto expositivo. Antes de começar a ler, o texto que você vai ler agora foi escrito pelo físico Marcelo Gleissier, um professor de física que todo mundo gostaria de ter. Em vez de falar como os cientistas que normalmente usam palavras e expressões complicadas para falar de assuntos mais complicados ainda, Gleissier procura ensinar a matéria com experimentos práticos em laboratório e contando um monte de curiosidades sobre a ciência e a vida dos cientistas. Essa interessante maneira de tornar fáceis as mais complexas teorias da astrofísica ou da física quântica o levou a ser conhecido em vários países. Tanto é assim que é a disciplina física para poetas que ele ministra na Dartmouth College, uma das mais renomadas universidades dos Estados Unidos, é a mais disputada pelos alunos. Esponjas, homens e criacionismo. Recentemente, geneticistas obtiveram um resultado notável. As esponjas, forma de vida multicelular mais antiga que conhecemos, podem ter entre 18.000 e 30.000 genes, números comparáveis aos dos humanos, das moscas e de incontáveis outras espécies. Como as esponjas existem há pelo menos 500 milhões de anos, muitos pensam que elas formam o tronco da árvore de vida que leva aos animais. Não somos, portanto, apenas descendentes dos macacos. Nós e todas as outras espécies viemos das esponjas, primas dos objetos porosos que usamos no banho. Estranho imaginar que seres tão simples sejam nossos ancestrais. Afinal,
esponjas não têm neurônios. No entanto, sabe-se que as esponjas têm genes responsáveis pelas proteínas usadas na comunicação entre as células nervosas, por exemplo. Está tudo lá, uma espécie de hibernação genética. A descoberta incita uma questão importante. De onde veio todo esse aparato genético das esponjas? Se adotarmos uma postura reducionista para a evolução da vida, é natural supor que as primeiras formas de vida eram simples, isto é, com um número reduzido de genes. O pulo em complexidade de alguns genes para milhares não é trivial. Criacionistas vão adorar. Como essa complexidade foi atingida sem a intervenção de um engenheiro? Prevejo que argumentos criacionistas, como o baseado na existência implausível do olho, serão revisados para incluir a complexidade genética das esponjas, degraus abaixo na escala evolutiva. Biólogos não terão dificuldade para rechaçar essa argumentação. Não se pode usar dados desnecessariamente incompletos para se construir um argumento de caráter definitivo. O processo de investigação científica é cumulativo. Darwin foi atacado pelos elos perdidos no registro de fósseis. Seus críticos queriam uma progressão contínua das formas de vida, como num filme, sem os pulos que necessariamente existem. Esse tipo de continuidade é impossível por ao menos duas razões. Primeiro, é inocente querer que os fósseis de todas as espécies que existiram no passado tenham sido preservados até o presente. Alguns foram destruídos e outros não se fossilizaram. Mesmo que todos tivessem sido fossilizados, achá-los seria impossível, já que jazem espalhados pelas entranhas da Terra. Segundo, devemos considerar a ideia de que a evolução da vida não pode ser separada da dramática história da Terra. Cataclismos globais, como a queda de um asteroide ou grandes erupções vulcânicas, redefiniram a evolução da vida. É de se esperar que existam descontinuidades. Achar que a complexidade das esponjas é evidência de algum criador é como pegar um filme na metade e não admitir que a metade já passou. Como não tem esqueleto, as esponjas não se fossilizam. É plausível que tenhamos perdido muito do filme. Outras formas de vida, com genética mais simples, talvez protoesponjas, devem ter existido. Como em arqueologia ou em cosmologia, temos de aceitar que nunca veremos o filme inteiro. O desafio é destrinchar a história com as partes que conseguimos ver. A beleza da ciência é que podemos fazer isso. Agora que vocês já conhecem algumas características do artigo de divulgação científica, vocês deverão utilizar esse texto que acabamos de ler e responder à atividade de Desvendando os Segredos do Texto. Esta atividade está nas páginas 272 até a 275. Então, façam a atividade para que vocês possam praticar um pouco mais sobre o conteúdo. Próxima aula corrigiremos. Leiam atentamente todas as questões e respondam